Olá amigos, bem-vindos ao nosso Cabe Mais Fundo, nosso estudo hoje número 29. Hoje nós daremos início ao estudo sobre Atos dos Apóstolos. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais, e o nosso intuito é contribuir, com a sua fé, para o seu crescimento como um discípulo de Jesus Cristo, como um filho amado de Deus Pai, tá bom? Então nós queremos mesmo contribuir com você e pedimos a bênção de Deus aí nesse nosso tempo de estudo. Lembrando que toda segunda-feira às 19 horas sai um vídeo novo, então nos acompanhe aí, tá? Lembre-se, toda segunda-feira às 19 horas está saindo um videozinho novo e é sequencial, então não perca. Se você ainda não viu os outros, nós temos aí 28 estudos a respeito do Evangelho de Lucas. Tá? Nós começamos com o Evangelho de Lucas e agora continuamos com Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por ele. Bom, a gente geralmente começa com a leitura do texto, né? Mas hoje eu quero começar com uma pequena introdução, assim como a gente está falando de Atos dos Apóstolos, é um início, sempre cabe uma introdução. Apesar de que muito do que foi a introdução do Evangelho de Lucas, porque estamos tratando do mesmo autor, né? E a gente está tratando aí de um mesmo destinatário, então muita coisa está lá no nosso estudo de número 2. Se você quer aprofundar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, volta lá, tá? E acompanha, ok? Então, autor, destinatário e época, a princípio. Lucas, esse é o autor, né? Ele era médico, sua profissão era médico, e ele era companheiro de Paulo, foi companheiro dele durante partes da segunda e terceira viagens missionárias, né? E também na viagem que Paulo fez a Roma. Ele escreveu o seu segundo documento para Teófilo, escreveu o primeiro, né? Também o segundo. A data e local mais prováveis são Roma, entre os anos 60 e 64, em favor da forma como termina a carta relatando sobre a prisão de Paulo. Essa prisão de Paulo que foi entre o ano 60 e 62, tá? E ele também não menciona a morte de Paulo por Nero, que foi ou no ano 67 ou no ano 68. Então, a data provável é entre 60 e 64, porque ele termina logo no capítulo 28, falando sobre a prisão de Paulo. E não menciona, ou seja, foi posterior a isso, né? Porque ali ele está tratando da prisão de Paulo, e Paulo ficou preso entre o ano 60 e 62, então obrigatoriamente foi depois do ano 60. E provavelmente foi antes do ano 68, né? Ou mais tardar aí ano 70, por quê? Porque Paulo foi morto ou no ano 67 ou no ano 68 e ele não menciona isso. Tá bom? Então aí nós temos quem foi o autor, nós temos quem foi o destinatário e nós temos a época em que foi escrito. E agora cabe a gente dar uma olhadinha no propósito, né? Lembre-se que a gente sempre que lê um texto bíblico, é importante a gente procurar entender, conhecer, né? O mínimo é isso. Quem escreveu, em qual época escreveu, para quem escreveu, foi para alguém específico, foi para um grupo, né? Em quais circunstâncias escreveu, e qual era o seu propósito. Então a gente consegue observar o propósito na leitura no caso de Atos dos Apóstolos, né? Então a gente só consegue diagnosticar, identificar o propósito após a leitura, ok? Então Lucas ele escreve para dar certeza das coisas que ocorreram a Teófilo. Então esse é o trechinho que está entre aspas aí, está lá no início do seu evangelho, do seu primeiro documento. Então, como o segundo documento é uma continuação do primeiro, o objetivo aí é o mesmo. A gente percebe logo de início, né, de Atos dos Apóstolos, que ele é uma continuidade do primeiro. Então, o objetivo ali, o propósito é dar certeza das coisas que ocorreram a Teófilo. A princípio ele fala no primeiro documento a respeito de Jesus, das profecias, do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte e ressurreição, e agora ele vai falar após a ressurreição de Jesus, após subir, né, aos céus e vir, então ele já dá início, né, logo no começo,
que vem o Espírito e pelo Espírito aí a igreja cresce, vai até os confins da terra, alcança os gentios por intermédio principalmente do apóstolo Paulo, ok? Então Teófilo também, né, provavelmente pode ter aí financiado esse trabalho de pesquisa de Lucas, dos dois documentos, ok? Então quando ele escreve a Teófilo, ele também está entregando algo que provavelmente ele foi contratado para fazer, mas certamente não só por conta do contrato, né? Isso é muito óbvio, mas também porque ele deseja, assim como nós vimos no primeiro documento, que Teófilo possa crescer. Ele tem um compromisso com Teófilo que não é só financeiro, mas é de discipulado. Ok? Atos também é essencial. Aí vamos para outra coisa que a gente pode observar como um propósito, né? Quando a gente lê Atos na ligação com os demais livros do Novo Testamento. Então, Atos também é essencial para mostrar como a igreja, no poder do Espírito, caminhou de Jerusalém em direção aos confins da terra. Então, quando a gente lê Atos, a gente percebe isso com mais clareza e consegue ter base. Por exemplo, Atos vai registrar como foi que Paulo e outros companheiros plantaram várias igrejas, que logo depois nós vamos ler essas epístolas, essas cartas que foram escritas, muitas delas por Paulo, destinadas a essas igrejas que foram plantadas. Então, em Atos, a gente vê como elas foram plantadas e nas demais epístolas, nas outras cartas, né, que são escritas, a gente vê como essas igrejas se fortaleceram, se desenvolveram. Essas cartas são destinadas com elogio, com exortações e tal. Então, Atos dos Apóstolos é essencial nesse sentido, ok? O documento registra muitos detalhes sobre a vida de Paulo e introduz a forma como muitas igrejas foram plantadas, como eu acabei de dizer, o que auxilia nessa compreensão das epístolas do Novo Testamento. Então, por que fala muito de Paulo também? Porque Lucas esteve com Paulo. E não só por isso, mas também porque por meio de Paulo, por intermédio de Paulo, né, ele que é o apóstolo dos gentios, ele é assim conhecido, por meio dele a igreja vai crescendo. Ele, quando vai pregar, prioriza, né, os judeus, ele prega para os judeus, mas ele não para na pregação para os judeus. Depois ele vai para os gentios e o seu ministério é principalmente pautado nessa pregação para os gentios. Paulo chega a montar escola para poder ensinar o pessoal, né, a respeito do evangelho. Ok? Então aí nós já vimos autor, destinatário, época e propósito. Agora nós vamos para o texto. A princípio do verso 1 ao 5, que eu coloquei um títulozinho aí, né, que é a transição. Então esse é um ponto onde Lucas está focando essa transição. Se tem uma coisa que fica clara nesses primeiros 5 versos, é essa transição que ele faz. Que transição é essa? Do primeiro documento para o segundo. Essa é uma introdução do segundo documento. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos reler aqui, né, o inicinho lá dos primeiros versos, do primeiro verso. Em meu livro anterior. Então, Lucas já começa lembrando, né, a Teófilo e nos serve de base para a gente poder entender que há uma conexão, há uma continuidade entre o primeiro documento e o segundo. Tá? O primeiro documento, ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, lá no Evangelho, no seu primeiro documento, Lucas fala sobre promessa, fala sobre as pessoas,
né, os pais de Jesus, de João Batista, fala sobre o nascimento de João Batista, nascimento de Jesus, liga isso ao cumprimento da promessa, tá? Depois ele vai tratar, é o único, né? Lucas é o único que vai tratar dessa transição da infância para a fase adulta de Jesus, quando ele tinha 12 anos. Depois ele vai tratar sobre o início do ministério de Jesus e como ele passa a maior parte na Galileia, tá? Lucas também tem uma ênfase ali das mulheres, dos pobres, tá? E aí depois a ida de Jesus para a Judéia, a sua última semana na Judéia, a sua morte, a sua ressurreição, o tempo, alguns encontros que ele tem com os discípulos nesse período, onde ele trata a respeito do reino de Deus, ele esclarece a respeito do reino de Deus, e depois sobe. É assim que termina o primeiro documento de Lucas, quando Jesus sobe. E agora, sobe aos céus, né? E agora ele vai partir daí, ele vai tratar da mesma coisa com uma perspectiva um pouco diferente, falando de outras coisas, mas ele vai tratar a partir daí agora Atos dos Apóstolos, ok? Então logo no início nós temos a prova pelo próprio texto, tá? De que este é um segundo documento que dá continuidade ao primeiro e que são ambos destinados a Teófilo. Aqui Lucas faz uma recapitulação do que fora produzido anteriormente e posiciona a Teófilo e a nós, igualmente, nos principais fatos de transição entre os dois documentos, ok? Depois do seu sofrimento. Quando nós lemos isso depois do seu sofrimento, nós precisamos entender que aqui Lucas está falando, envolvido nesse sofrimento, toda a vida, né, de sofrimento, a morte de Jesus até a sua ressurreição. Então esse foi o sofrimento. Depois desse sofrimento, tá? Então depois desse sofrimento ele vai tratar a respeito do reino de Deus com eles. Então Lucas afirma que Jesus, após sua ressurreição, apareceu por 40 dias aos discípulos, dando-lhes provas incontestáveis de que estava vivo e falando sobre o reino de Deus. Então o que Jesus fez durante esses 40 dias que ele passou com os discípulos? Ele apareceu para eles, principalmente para dar-lhes provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Base da nossa fé, aquilo que nos sustenta na nossa vida aqui, é a certeza de que a vida não é só isso, né? Tanto que Paulo diz que quem espera só nessa vida é o mais infeliz de todos os homens. Então nós não queremos ser infelizes, né? Mas nós somos felizes porque nós cremos na ressurreição, em uma vida que não tem um fim, mas uma vida que é eterna, que tem início e completude em Cristo. Amém? Ok? Então, esse é o propósito, né? É isso que está acontecendo ali nesse momento, quando Lucas está falando a respeito desse pós o sofrimento de Jesus. Ele está dizendo que ele apareceu por durante 40 dias para tratar com os discípulos a respeito do reino de Deus, porque eles tinham uma mentalidade. A gente percebeu isso lá nos discípulos no caminho de Emaús, né? Quando ele começa, Jesus depois de ressurreto, começa a aparecer, ele aparece para 2 discípulos que estão indo de Jerusalém para Emaús, e aí eles estão tristes, cabisbaixos, né? E chegam a dizer para Jesus: você é o único aqui na região que não sabe o que está acontecendo, não é possível. E aí eles mostram essa tristeza, né? Essa insatisfação, talvez indignação por conta daquilo que eles esperavam e não aconteceu. Então eles tinham uma ideia, mesmo sendo discípulos de Jesus, tinham uma ideia a respeito do reino. E Lucas deixa isso claro também aqui agora no início de Atos, daqui a pouco a gente vai ver. E Jesus está tratando com eles nesses 40 dias a respeito desse reino de Deus. Está aí dando provas incontestáveis de que ele estava vivo. Nós podemos perceber também, né, essa ênfase do autor na ressurreição, então, nesse ponto. Não saiam de Jerusalém. Aí é uma ordem de Jesus, né? Enquanto está com eles nesses 40 dias, ele falou: vão para Jerusalém e não saiam de lá. Então essa conversa, né, provavelmente aconteceu ali
no Monte das Oliveiras, cerca de 1 quilômetro de Jerusalém, onde dali Jesus sobe aos céus, tá? Então ali ele fala, volta para lá, fica lá em Jerusalém. Então a ênfase agora recai sobre a vinda do Espírito como uma promessa que estava prestes a se cumprir. Então ele fala, volta para lá e fica lá até vir o Espírito que havia prometido, né? E essa promessa a gente consegue ver lá em Joel 2:28, sugiro você que leia, e Ezequiel 36:27. Tá? Então essas já eram promessas que Jesus está dizendo, olha, elas vão se cumprir em breve. E elas acontecem cerca de 10 dias, né, 10 dias após essa conversa que ele tem com eles. Então a vinda do Espírito como cumprimento de promessa é ponto-chave para todo o documento de Atos. Então Atos é um desenvolvimento, né, os atos só acontecem pelo poder do Espírito. Então, a vinda do Espírito é um fator chave para a gente poder conseguir compreender e desfrutar bem, aprender melhor sobre todo o Atos dos Apóstolos. Ok? Por isso, deveriam aguardar em Jerusalém pelo momento oportuno. Jerusalém era a capital religiosa da, até então, Terra Prometida, né? Então, de toda a Terra, a capital religiosa, o centro, o coração religioso era Jerusalém, onde estava ali o templo e onde estava o Santo dos Santos. Então ali era o lugar, era o cerne, era o coração religioso, era essa terra prometida. Então é dali agora, é desse cerne, desse centro, que a missão da igreja se expande. Antes, o lugar de Jerusalém, o templo, o Santo dos Santos, era um lugar atrativo e a missão do povo era atrair as nações até aquele lugar. A partir desse momento, agora a missão inverte nesse sentido. Aqui antes era atrair, agora é ir. Por isso, ide. Ide a partir de onde? A partir de Jerusalém. Né? Tanto que é por isso que precisa haver uma mudança de entendimento sobre o reino de Deus. Porque para eles a pergunta era, quando o Senhor vai restaurar, devolver o reino a Israel? E esse reino, né, volta para essa capital, volta-se para esse lugar. Então agora é a partir dali que eles vão continuar, ok? Então essa era a terra prometida, né, a capital dessa terra prometida. Aquilo que antes era uma finalidade, né, será este o tempo em que restaures o reino a Israel, passa agora a ser um lugar de partida para a expansão do Evangelho até os confins da terra. Então, em Lucas, no Evangelho de Lucas, nós já conseguimos perceber como é abrangente o ministério de Jesus. Então, apesar de Jesus não estar todo o tempo ligado aos gentios, ligado a outras pessoas que não são do povo, que não têm origem semita, que não fazem parte do povo hebreu, né? Jesus já aponta desde a vinda dos magos do Oriente para que o seu ministério teria uma abrangência muito maior do que aquele povo. Tá? Então, e agora fica cada vez mais claro isso. Com a vinda do Espírito, eles serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O ide é a todas as nações, para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado, e Ele estará com todos, com a igreja, com aqueles que foram enviados até o fim dos tempos. Ok? Então aí a gente consegue perceber esse lugar, esse ambiente em Atos dos Apóstolos. Os discípulos aguardariam cerca de 10 dias após a ressurreição para a vinda do Espírito, que acontecera no Pentecostes. A festa do Pentecostes ocorre 50 dias após a Páscoa. Então Jesus celebrou a Páscoa numa quinta-feira com seus discípulos, foi preso na sexta, morreu no domingo, morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Tá? Então após ali a Páscoa, você conta 50 dias. E Jesus, depois dessa ressurreição, passou 40 dias, né? Então, depois desses 40 dias, eles teriam que esperar ali cerca de mais 10 até a vinda do Espírito, que veio no Pentecostes, ok?
que Pentecostes também cabe a gente colocar aí, né? Pentecostes é uma palavra que vem do grego, mas a festa era a festa da colheita, era uma festa de semana, né? E a gente pode ver isso lá em Êxodo 34, 22, você vai ver que era uma festa que acontecia numa época de colheita, ok? Mas com o passar do tempo, com o envolvimento dessa cultura grega e tal, o nome da festa muda para Pentecostes, ok? Então, só observando, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, vamos celebrar o Pentecostes, pensando que ela surgiu ali nesse momento, né? E na verdade ela não surgiu no momento da vinda do Espírito. Pelo contrário, a vinda do Espírito, ela vem nesse tempo que literalmente é um tempo de colheita, né? A gente pode perceber isso depois lá no capítulo 2, com a pregação do apóstolo Pedro, onde muita gente é colhida ali, né? Se arrepende e é agregada à igreja, aquele pequeno grupo da época, até então uma igreja pequena. Versos 6 até o 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Está vendo como Lucas deixa claro que estava no coração do povo isso? É isso que Jesus tratou com eles durante esses 40 dias. E lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, mais uma coisa que cabe a gente observar enquanto a gente está lendo. Está vendo que o Espírito, ele é um start, ele é um novo tempo dessa chegada do reino de Deus, desse crescimento, dessa expansão do reino de Deus. Então eles estão ali questionando sobre o reino. Então é agora que vai restaurar o reino a Israel, de forma política, de forma presente aqui nessa era. É agora. Jesus fala assim, não, vocês estão fazendo a pergunta errada. O que vai acontecer é o seguinte, vocês esperem, vai vir sobre vocês o Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então essa é a expansão do reino que vem no poder do Espírito. Então é assim que o reino cresce, no poder do Espírito, por meio das testemunhas dos embaixadores de Cristo, do seu rei, do Senhor desse reino. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Então será este o tempo, né? Vamos voltar lá de novo nesse assunto. Então, mesmo após a ressurreição de Jesus, os discípulos mantiveram a expectativa de um reino terreno tomado ao direito. Ele é rei de direito, agora que ele vai tomar esse reino. Então, mesmo após a sua ressurreição, eles mantiveram isso. Como eu falei lá nos discípulos no caminho de Emaús, isso fica claro. E eu acredito que só vai mudar esse entendimento com a vinda do Espírito. Né? Então, provavelmente este foi um dos temas mais trabalhados com os discípulos durante os 40 dias após a ressurreição. A resposta de Jesus, registrada por Lucas, aponta um reino de outra natureza que é compreendido e vivido no poder do Espírito, como eu acabei de dizer. Serão minhas testemunhas até os confins da terra. O objetivo do poder dinâmico, né, dínamos ou dunamis, né, que é quando fala sobre poder, essa é a palavra, né, e essa é uma palavra que tem esse significado, esse poder, não é um poder como, por exemplo, o exousia, né, que é quando Jesus diz lá que toda autoridade me foi dada, essa autoridade ela é o exousia, né, é uma questão de lugar, quando você vai falar de filho, quando você vai falar de lugar em que foi colocado, esse poder é exousia. Agora, a palavra é essa, né? Tem esse sentido de lugar.
Agora aqui não, aqui esse poder é um poder dinâmico, é um poder de propulsão, é um poder de empurrão, é um poder de combustão, né? Então esse é um poder dinâmico do Espírito, né? E é o objetivo do poder dinâmico do Espírito. Esse objetivo é capacitar para uma vida que demonstre como é o reino de Deus por meio dos seus cidadãos. Então o reino de Deus ele é demonstrado por meio dos filhos, por meio dos discípulos, por meio dos embaixadores desse reino, por meio dos cidadãos do reino de Deus. Então o reino de Deus não é imposto. O reino de Deus é demonstrado por aqueles que têm capacidade de demonstrar o reino, não por sua própria capacidade, mas pela capacitação, pelo poder dinâmico do Espírito. Ficou claro? Então, é assim que expande. Lembre-se que o ponto é o reino de Deus. Jesus passou 40 dias após sua ressurreição tratando com eles sobre o reino de Deus. E ele depois vai dizer, olha, o reino de Deus é o seguinte, vocês estão falando sobre o reino, então vai vir sobre vocês o poder, o Espírito. Ele vai capacitar vocês, ele vai empurrar vocês, ele vai levar vocês a serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, num povo misto, num povo desconsiderado, no povo da periferia, até os confins, até as partes mais baixas, até os lugares mais distantes da terra. Então essa é a abrangência. Onde está abrangido? Onde abrange o reino de Deus? Quais são os limites do reino de Deus? Toda a terra. Esse é o reino de Deus. Toda a terra. Todo o povo de toda a terra é o povo onde abrange o reino de Deus. E como esse reino abrange? No poder do Espírito. De que forma? Por meio das testemunhas. Então é um reino que é demonstrado, testemunhado na nova vida, nos novos conceitos, na nova mentalidade dos filhos de Deus. Ok? O poder do Espírito é dinâmico e por isso provoca consequentemente o movimento de ida. Então o ide, que Jesus diz, ide a todas as nações, eles voltam para Jerusalém e no Pentecostes, na vinda do Espírito, pelo poder do Espírito, eles são empurrados, levados a ir. Então, como o movimento do Espírito é dinâmico, o poder do Espírito é dinâmico, ele conduz a ida, ele leva. Ok? Então, a ordem do ide de Jesus após a ressurreição necessitava do cumprimento da promessa do Espírito para, então, se concretizar. Eu coloquei se cumprir, mas o melhor seria se concretizar, ou dar esse start. Ok? Por que estão olhando para o céu? Então aparecem de repente dois homens de branco, né? Se homens de branco, obviamente, são anjos, né? Essa coloração da roupa, esses detalhes apontam para seres celestiais, angelicais, ok? Então, enquanto os discípulos olhavam a Shekinah, por que a Shekinah? Porque lembra quando Pedro, João, Tiago tinham subido ao monte da transfiguração, que vem uma nuvem e cobre? Então, quando tem essa nuvem, nessa ligação, diz essa nuvem, ela simboliza a presença de Deus. E Shekinah é isso, a presença de Deus. É isso que significa essa palavra Shekinah. Assim como no deserto, eles caminhavam quando a presença de Deus os conduzia. Então, era a nuvem que estava presente que os conduzia. Então, aqui, quando Jesus sobe aos céus, ele é coberto pela presença. Ele é coberto por uma nuvem que simboliza essa presença de Deus. Então, enquanto os discípulos olhavam a Shekinah cobrindo Jesus enquanto subia, certamente atônitos, olhavam admirados aquela cena, quando vieram anjos e os fizeram focar naquilo que agora importava. Então, a vinda dos anjos forçam, de alguma forma, bem direta, numa pedagogia bem direta, força os discípulos, os galileus, né, que eram galileus, os discípulos de Jesus, agora a olhar aquilo que deveria ser olhado e a esperar aquilo que deveria ser esperado. Então a esperança está ligada à missão.
Se perdemos a esperança, também perdemos a missão. E a missão é dada para o dia a dia. Então agora esses anjos fazem esses homens que estão atônitos, que estão espantados, que estão maravilhados olhando para o céu, para a Shekinah de Deus. Agora eles são conduzidos numa pedagogia direta a olhar para o dia a dia. Tá? Então eles deveriam olhar para o mundo no seu dia a dia, na ardente e certa expectativa da volta do Senhor. Então isso é algo que deve estar presente na vida diária, na missão, no cumprimento da missão da igreja na vida dos discípulos. O olhar que a igreja, representada ali pelos discípulos, deve ter agora não é de admiração pelo poder de Deus ao elevar Jesus e cobri-lo com sua presença, mas o de quem olha para as coisas ordinárias de ordem, né, do seu dia a dia, para o mundo do presente e vive no poder do Espírito e na certeza da volta daquele que subiu. Então por que vocês estão olhando? Aquele que subiu é o mesmo que vai descer. Então essa é a promessa que nos sustenta enquanto missionários, tá? Enquanto embaixadores, enquanto testemunhas no poder do Espírito. Versos 12 a 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, mais ou menos 800 metros, tá? A distância de um sábado, que também na sua Bíblia pode estar dizendo. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. O outro já tinha suicidado, viu? Então esse Judas é outro. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então aqueles que antes, né, de certa forma zombavam de Jesus, não criam nele, agora passaram a crer, os seus irmãos. Ok? Então eles voltaram para Jerusalém. Após a ocorrência dos fatos anteriores, eles agora deixam o Monte das Oliveiras, certamente onde Jesus estava quando subiu aos céus, distante apenas 1 quilômetro de Jerusalém, e se dirigem para o lugar onde estavam hospedados. É possível que este lugar que estavam hospedados, né, fosse um ambiente de... Não, que este fosse um ambiente de insegurança. Então este não era o lugar que eles estavam hospedados. Então eu coloquei aqui o ambiente de insegurança. Você pensa comigo. Acho que eu escrevi isso aqui. Afinal, eles eram discípulos de Jesus e acabaram de morrer e com rumores de terem roubado o seu corpo. Então, você pensa aí comigo. Eles estavam com Jesus, tinha acabado de acontecer, gente, tinha pouco tempo. Eles estavam com Jesus, que foi preso, que foi morto. Houve um espalhar, cada um foi para o seu canto. O Pedro seguiu mais um pouquinho. Aí depois o Pedro acabou negando e fugiu também com medo, né? João chega até a cruz junto com as mulheres e tal, mas sempre acompanhando ali de longe. Então havia um clima de tensão, havia um clima de medo. Tanto que após o corpo de Jesus sumir, eles inventaram um negócio, falaram assim, não, vamos espalhar por aí que os discípulos foram lá, né? Alguém foi lá e roubou o corpo de Jesus. Então ainda tinha isso que tinha se espalhado, rumores disso que tinha se espalhado. Então era um clima de tensão. Não era um clima de tranquilidade, era um clima de tensão. Então eles estavam galileus, né? Moradores da região da Galileia, estavam agora na Judéia, estavam em Jerusalém ainda, desde da ressurreição de Jesus. Ele vinha tratando e falando com eles, mas eles estavam ali com a palavra de Deus. Eles tinham o quê? A palavra de Jesus. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a promessa de Jesus. Era isso que eles tinham para viver nesse ambiente de insegurança, né? Então era um clima de ameaça e possível perseguição. Estavam possivelmente se escondendo nessa casa. Escondendo não necessariamente, não, estamos aqui escondidos, ninguém pode ver a gente. Eles voltaram andando, né, gente, do Monte das Oliveiras para lá. Mas não seria se escondendo dessa forma, mas um escondendo assim, uma coisa meio
atenciosa, sabe? Um olho no padre, outro na missa. Então seria mais ou menos isso. Né? Segundo alguns comentaristas, a casa poderia ser de Maria, tia de Barnabé, mãe de João Marcos. A gente pode ver isso no próprio Atos, capítulo 12, verso 12, né? Que aí eles tiveram, que provavelmente também essa foi a casa onde eles tiveram a última ceia, né? Na quinta-feira, na virada de quinta para sexta. Esse local, por que se pensa tanta coisa desse local? Acha que o local é esse e tal? Justamente porque esse foi o principal local dos encontros, onde eles oravam e cultuavam a Deus ali, tá? Então era ainda no templo. No comecinho de Atos a gente vê isso, eles se reuniam no templo. Tem cura no pátio do templo, eles pregam ali também, sabe? Eles frequentavam o templo constantemente, mas não estavam só no templo, eles também se reuniam em casas. E uma das principais casas onde eles se reuniam era essa casa de Maria, ok? A tia de Barnabé e mãe de João Marcos. Versos 15 ao 26 para a gente poder finalizar. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, então essa era a igreja daquela época, tá? Isso aconteceu nesses 10 dias, até a vinda do Espírito. Então Pedro disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que ocupe outro o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então vamos lá, né? Pedro levantou-se entre os irmãos. Esse é um detalhe, um ponto que cabe a gente observar. Nesse período, após a ascensão do Cristo, Pedro se levanta, né, como um líder natural entre eles. É provável que esteja ligado à conversa que Jesus teve com ele sobre cuidar do rebanho. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque depois que Jesus ressuscita e aparece, tem uma hora que ele aparece, aí Pedro se joga na água. A gente não sabe se foi para chegar primeiro do que os outros, ou se foi para dar uma escondida. Mas aí depois eles estão lá, pegou um peixe, vai assar um peixe, estão conversando. E Jesus vai conversar com Pedro, fala assim: Pedro, você me ama? Claro. Te amo. Pedro, você me ama? Claro. Pedro, você me ama? Pergunta 3 vezes. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama. E Pedro fica meio sem graça. Assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus vira para ele e fala assim: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Então aí, provavelmente, em cima, né, dessa palavra, tem agora uma ligação com a figura de Pedro no início da igreja. Porque Pedro se levanta agora no início da igreja, em todo esse momento. Tá? Pedro se levanta antes da vinda do Espírito e depois da vinda do Espírito. E a gente pode, de certa forma, até perceber, né, a forma com que é antes do Espírito e depois do Espírito. Ok?
Mas, então Pedro vai lá e faz isso. Ele se levanta e quando ele se levanta, ele traz ali uma revelação. Ele traz ali uma ligação do Antigo Testamento para o Novo, um cumprimento disso na vida de Judas. E ele também coloca, né, uma necessidade, segundo uma interpretação livre aí dele, né, uma necessidade de que outra pessoa ocupe o lugar de Judas entre os 12, porque eram 12, né? 12 porque estava ligado às 12 tribos. Então eram 12 que governariam as 12 tribos. Então isso não necessariamente está ligado a um grupo, mas a talvez aí a uma instituição, né? Talvez não seja necessariamente 12 pessoas, né? 12 tribos, mas é uma instituição, vamos dizer, todo o grupo de Israel, entende? Então era necessário que se cumprisse a Escritura. Então Pedro, ele traz a consciência de todos os presentes o fato acontecido com Judas como o cumprimento de uma profecia. Então ele vai dizer isso lá, que é o Espírito falando por boca de Davi. E isso ele vai jogar lá para os Salmos, né? O Salmo 69, 25 e o Salmo 109, 8, dizendo que a casa deveria ficar deserta. Isso no Salmo 69 e no Salmo 109, lá no verso 8, dizendo que alguém deveria ocupar. Tá? Então Pedro compreende o Salmo 109 como uma necessidade de substituição. É importante notar que não há na Bíblia nenhuma exortação ao que foi feito e à pessoa que foi escolhida. Então nós não temos nenhuma parte na Bíblia dizendo assim, olha só o que o Pedro fez, está errado. Aí aquela pessoa que foi escolhida não deveria ser escolhida, porque na verdade não era ele, era Paulo. Paulo foi um outro tipo de apóstolo, né? Destinado aos gentios. Aí tem uma discussão se eles forçaram a barra e colocaram Matias, né? O que virou do Matias depois? Se era Paulo, que eles que escolheram Matias de uma forma errada, e depois Deus escolheu Paulo, e Paulo é que deveria ser o 12º. A Bíblia não está dizendo que o que eles fizeram ali está errado. Inclusive o método, não está dizendo que está errado. Até porque esse método de escolha deles, né, eles colocavam lá os nomes nas pedrinhas lá e balançavam lá e tiravam. Eles só tinham duas escolhas, porque eles tinham um critério, né, ali. Que critério é esse? O Pedro deixa muito claro aqui, nós temos que escolher, nós temos duas opções, porque nós temos que escolher com um critério, e o critério é aqueles que estiveram com Jesus desde o começo até o fim. Para ser apóstolo tem que ser assim, tem que ter estado com Jesus do início até o fim. Tanto que o Paulo vai dizer assim, eu nasci fora do tempo, eu fui uma exceção, né? Eu não fui daquele grupo, eu fui uma exceção. Então, só para a gente poder entender é isso. Não tem uma acusação quanto ao método. Também não há uma repetição desse método após a vinda do Espírito. Tá? Para esse método, antes eles oraram. Então eles não necessariamente confiaram no método, mas usaram o método debaixo de uma confiança em que Deus usaria também o método para poder mostrar para eles. Tá? E debaixo de uma revelação que a Bíblia não diz que foi uma revelação errada. Mas também não dá ênfase disso mais para frente, tá? Então é importante a gente notar isso, né? Que não há na Bíblia nenhuma exortação ao que foi feito e a pessoa que foi escolhida, mas também não vemos um incentivo ao método, que inclusive parece não ter se repetido. E tampouco um destaque da pessoa de Matias, que não é mencionado novamente nas Escrituras. Ok? Bom, em síntese, o que nós vimos? Basicamente, nós vimos uma breve introdução sobre o segundo documento de Lucas, destinado a Teófilo, como este documento, Atos dos Apóstolos, tem importância na transição dos evangelhos para as epístolas. Lembra quando eu falei para poder entender a importância que tem? Então é isso. A ênfase de Lucas sobre a mudança de compreensão a respeito do reino de Deus e sobre a vinda do Espírito Santo como consolidação e força motriz, movedora, motivadora, né, da igreja, movimentadora. Né? O levante, nós vimos também o levante de Pedro como líder natural,
sobre os demais discípulos e a escolha de Matias como o 12º apóstolo, substituindo Judas. E na prática, o que a gente pode aprender? Eu já falei várias coisas aí, né? Eu não consigo me aguentar, então já falei várias coisas ao longo até da leitura. Mas ressaltei três, pelo menos três. Primeira, algo que talvez seja pouco observado e valorizado é o lugar dos estudiosos na vida da igreja. Lucas é um estudioso, cabe a gente lembrar disso, tá? Então Lucas, provavelmente sustentado por Teófilo, compõe 2 documentos essenciais para a nossa compreensão sobre a vida e ministério de Jesus e da igreja. Registros fiéis sobre a história da igreja ao longo do tempo são um testemunho de que a promessa de Cristo, que estaria conosco até o fim dos tempos, é real e tem se cumprido. Então é necessário uma valorização dos estudiosos na vida da igreja. Tá? Tanto no sentido de preservação, como a gente vê principalmente na igreja do começo dos primeiros séculos, né, que lutam por uma definição diante das heresias que surgem. Então ali Deus estava usando aquele grupo, estava naquela história usando aquele grupo para essas definições que muito nos ajudam nos dias de hoje, tá? Então, dentro desse campo teológico, assim da mesma forma como no campo da história, tá? De uma leitura histórica, de uma compreensão histórica, de uma valorização da história, de uma composição de escritos daquilo que Deus ainda está fazendo. Então isso nunca vai substituir a Escritura. O que se formou, o que se compreendeu como Escritura. Isso não vai substituir. Mas esses homens de Deus, homens e mulheres de Deus que são levantados, têm uma enorme importância para esse registro, para essa compreensão. São um testemunho de que Deus está ainda agindo ao longo da história da igreja. Ok? Segundo, obedecer a Deus e esperar o tempo certo das coisas é sempre o melhor a ser feito. Se a ordem é ir para Jerusalém e esperar, o melhor a ser feito no momento é isso. Esperar não é não fazer nada. Pelo contrário, é exercitar-se na confiança. Então eles estavam num ambiente de insegurança e eles tinham uma ordem. E eles deveriam confiar nessa ordem. Confiar que era o que deveria ser feito. E enquanto isso, orar, que é o que eles tinham que fazer e o que eles fizeram. Cerca de 120 pessoas, né, se reuniam e oravam constantemente. Num ambiente de insegurança, num ambiente de incerteza, num ambiente de ameaça. O que eles têm de confiança? A palavra de Deus. Vai e fica. O que eles tinham para fazer? Ficar. Então eles estavam esperando. Enquanto esperavam, oravam. Ok? Então, esperar não é não fazer nada. Pelo contrário, é exercitar-se na confiança. Terceiro, é preciso ter os olhos bem abertos para compreender a ação de Deus, até mesmo nas circunstâncias que parecem adversas. Pedro, quando se levanta, afirma que o acontecido envolvendo Judas já estava predito. Então, até naquilo que parece assim uma tremenda falta de sorte, um azar terrível, isso não tinha que ter acontecido. Pedro se levanta e diz assim: não, na verdade era para ser assim mesmo. Parece ruim, mas era para ser assim mesmo. Porque isso é uma profecia que está se cumprindo. Já estava dito e agora se cumpriu. Ok? Então Deus, o nosso Deus, é aquele que tem em suas mãos toda a história. É aquele que tem em suas mãos o controle de todo o universo, inclusive de nossas vidas. E nisso deve descansar o nosso coração em paz, na paz do Senhor, na segurança de que Ele é bom. Amém? Então é isso aí, meus amigos. Eu quero só lembrar aqui para a gente curtir. Se você ainda não curtiu, curta. Compartilhe com amigos e parentes se você gostou, com conhecidos, para quem você entender que isso vai abençoar. Tá? Continue conosco. Comente. Tá? Sempre, até se você discordar, pode comentar. Mas sempre lembre-se de ser baseado nas próprias escrituras dentro do seu contexto. Ok? E aí, muita coisa eu não falei, que se você também quiser acrescentar nos comentários, faça isso.
Tá bom? Você é bem-vindo. Até a próxima segunda, se Deus nos permitir.